Olá, eu sou Lucinéia Ferreira e hoje eu quero falar sobre intuição. Para quem acompanha os meus vídeos aqui, eu postei o último vídeo no dia 31 de janeiro, então já faz algum tempo, né? Eu falei que naquela semana ainda eu iria gravar sobre o conceito de vontade e potência do Nietzsche. Só que acabaram surgindo muitas outras demandas na minha vida e aí eu acabei não gravando. E também, aí eu fiquei presa na promessa que eu tinha feito de falar sobre o Nietzsche e acabou que eu tive outras inspirações e eu fiquei limitada para falar, né? Só que aí eu falei, não, hoje eu quero falar sobre intuição porque é uma coisa que sabe? Vem assim para mim algumas coisas e aí eu gosto de falar sobre aquilo na hora que eu tô inspirada, para que depois eu mesma veja isso e, né, para que isso reforce para mim as coisas que eu acredito e os entendimentos que eu vou tendo. No último vídeo eu falei sobre valores e sobre nós tirarmos da nossa vida tudo aquilo que não tem a ver com os nossos valores, né? Inclusive pessoas, né? Que eu acho que acaba sendo a parte mais difícil para a maioria das pessoas, né, se afastar de certas pessoas que você sabe que não são legais para sua vida. Só que eu acho assim, que existem algumas coisas que precisam ser compreendidas sobre intuição, porque muitas vezes as pessoas falam, né, siga sua intuição, e só que eu acho que fica meio vago assim, e a gente não sabe muito bem como agir a respeito disso. Porque só quando nós estamos muito bem alinhados com as nossas forças interiores, assim, sabe? Até com outras dimensões da realidade, para quem acredita nisso, né? Eu tenho me aberto muito mais para essas questões, assim, de uns 2 anos para cá. E eu acho que faz muito sentido, sim, sabe? A nossa intuição estar relacionada a coisas que fogem dos sentidos aqui da matéria, né? E por isso que a gente sente determinadas coisas, a gente sente repulsa por determinadas pessoas, situações, ambientes, e a gente sente afinidade por outras pessoas, situações e ambientes, né? E só quando a gente está muito bem alinhado, sabe, com esse ser interior, com essa energia que rege tudo, né? É que a gente consegue estabelecer limites mas muito mais colocar isso em prática, né? E tem tudo a ver com a nossa intuição, porque tem duas coisas que eu acho que são importantes de falar. Quando a gente estabelece um novo hábito, né, eu já falei sobre isso também em outras oportunidades, a nossa mente, ela coloca limitadores para que a gente não siga aquilo e continue com os hábitos anteriores. Aí existe uma, digamos assim, insegurança que surge, pode ser insegurança ou qualquer outro sentimento nesse sentido, digamos que os sentimentos negativos, né? Para que a gente não saia do lugar em que a gente está e a gente não consiga concretizar, né, aquele novo hábito. Existe isso e é uma coisa que precisa ser compreendida, né? Quando que a tua mente está tentando, até por uma questão de sobrevivência, né? Isso existe por uma questão de sobrevivência, na verdade. Quando que a tua mente está tentando te limitar, segurar naquele hábito anterior, e que muitas vezes pode até ser um hábito ruim, mas a tua mente está tentando te segurar naquilo ali para que você não avance, não progrida. Então, por exemplo, quando eu acho que com qualquer pessoa, né? Eu trabalho com educação, então a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, por mais que você se prepare, que você estude, você se forme, quando você vai para uma sala de aula e vai dar lá de cara com um monte de crianças, a minha mente tentou me sabotar, né, para que eu saísse daquela situação ali. Só que aí existe uma coisa de você entender que é o processo de construir um hábito. Então, é uma situação desconfortável, mas você sabe que se você se mantiver naquilo ali, as coisas vão fluir. Você está no caminho. É um desafio.
né? Você tem que entender que a construção daquele hábito ali é um desafio. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é quando você está diante de uma situação ou diante de pessoas, coisas que vão ser ruins para sua vida e que de alguma forma você sabe que aquilo vai ser ruim para sua vida, entendeu? Não é a tua mente te limitando. Você sabe lá de dentro de você que aquela situação é inadequada para você, que aquilo vai te fazer mal, que vai impedir você de continuar evoluindo, de continuar no teu caminho de busca e de construção dos seus objetivos, dos seus sonhos, né? Aquela situação, aquele ambiente, e eu acho que principalmente pessoas, né? A gente sente a intuição gritar quando algumas pessoas se aproximam e você sabe que aquilo não é para você, né? Seja amizade, seja lá o que for, trabalho, relacionamento, né? Seja lá o que for. Você sabe que aquilo não tem a ver com você. Existe uma. Então, eu queria falar a respeito da diferença entre essas duas situações. De quando você está criando um novo hábito e você sabe que você tem que passar por uma fase de construção daquele hábito, e quando é a sua intuição te dizendo que você não deve continuar naquela situação. Porque aí o sentimento é diferente, né? O sentimento, quando você está numa situação que você não deveria estar, o sentimento é um desconforto, mas não desconforto no sentido de superar um desafio. É um desconforto que te desestabiliza emocionalmente, instintivamente você sabe? Instintivamente você sabe daquilo. Então, por isso que é tão importante a gente ficar atento para essa questão dos nossos sentimentos e das nossas energias e seguir a intuição nesse sentido, sabe? Confiar profundamente na sua intuição. Porque quando a gente tá, sabe, bem alinhado, bem tranquilo com a nossa mente, sabe, com a nossa cabeça no lugar, né, a gente sabe dessas coisas, né? E quanto mais a gente se alinha com essas questões, mais forte a gente fica para conseguir identificar essas coisas e se afastar daquilo que não tem a ver com o nosso propósito, com os nossos objetivos e com os nossos sonhos. Então, a reflexão que eu queria deixar hoje era nesse sentido. Vou ver se mais pra frente eu falo ainda do conceito de vontade e potência do Nietzsche, mas como eu falei, é um conceito complexo e eu quero reler algumas coisas antes de falar sobre isso. Mas eu fiquei assim com muito forte essa questão na minha cabeça sobre intuição, porque é um entendimento que eu tive e que eu não, sabe, não consegui diferenciar essas coisas antes. E aí eu gosto de deixar registrado aqui, como eu já falei, né? Para que eu veja no futuro, porque para a gente se manter num processo de crescimento e de desenvolvimento, a gente tem que estar constantemente reafirmando aquilo, né? Principalmente pra gente. Então era isso. Muito obrigada por assistirem mais uma vez e um beijo. Até a próxima.